Boa noite a todos. 22ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 22ª sessão ordinária de 2018. Por favor, aumenta mais um pouco o microfone do Bacana, por favor. Ei, agora tá. Antônio Franco de Santos Bacana, presente. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Patrícia Monato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabetti. Presente. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Som, teste, som. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, em pé, ouvimos e cantamos o hino à Garça. Comunico a todos que nós estamos com problema na transmissão pelo Facebook hoje, tá? Infelizmente estamos sendo transmitidos apenas pelo YouTube. Coloque em votação a ata da 21ª sessão ordinária de 2018 e da 3ª sessão extraordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovadas as referidas atas. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Projeto de lei número 68/2018, de autoria do prefeito municipal, que cria a Comissão Permanente de Assistência Farmacêutica vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e das outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Projeto de lei número 71/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a concessão de direito real e uso de imóvel, que especifica a Associação Beneficente Geração Forte. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Projeto de lei número 70/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera por vagas em escolas e creches municipais e das outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Projeto de decreto legislativo número 9/2018, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, concede título de cidadão garcense ao senhor Enéas Pinto de Carvalho, filho. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Projeto de decreto legislativo número 10/2018, da autoria do vereador Fábio José Policinani, concede o título de cidadão garcense ao senhor Dr. Merri Martinez. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informativo. A mesa informa que ficou suspensa a eficácia dos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 da Lei Municipal número 4.780, de 28 de junho de 2012, declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 222, 227, 515, 2017, 826.0000, proposta pela mesa diretora da Câmara Municipal de Garça, cujo acórdão transitou em julgado em 26/6/2018. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo... Só um minuto. Perdão. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia. Agora... Tá. Tony Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabrete. Presente. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Porque, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Gostaria apenas de fazer uma observação. Os vereadores, como que os microfones hoje foram alterados, os vereadores que se sentirem que são baixos, por favor, procurar o Fabiano, que ele vai erguer. Teste, som. Tá bom? Quem quiser fazer o teste, pode fazer com o Fabiano. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 7 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera o decreto legislativo número 1 de 2018, que consolida as honrarias e títulos honoríficos conferidos pela Câmara Municipal de Garça, criando o prêmio Doador de Sangue do Ano.
Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Comunico, senhor. Informo que não há vereadores inscritos. Estamos longe agora. Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para votação global do projeto. Antônio Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Sim. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Monato Marangão. Sim. Paulo André Faneco. Sim. Rafael José Frabretti. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Pedro Santos. Sim. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 7 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 8 de 2018, de autoria da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, que altera o decreto legislativo número 1 de 2018, que consolida as honrarias e títulos honoríficos conferidos pela Câmara Municipal de Garça e dá outras providências, limitando o número de propostas para a criação de títulos e honrarias pelos edis. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Não. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Marangão. Não. Paulo André Faneco. Sim. Rafael José Frabete. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Comunico ao senhor presidente que... vereador Pedro Santos. Sim. Comunico ao senhor presidente que 11 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não. Está aprovado por maioria de votos o projeto de decreto legislativo número 8 de 2018, em discussão e votação únicas. Suspensão da sessão. Suspendemos os nossos trabalhos pelo prazo de 20 minutos, para que possamos ouvir o senhor Ulisses Botino Pérez, diretor superintendente do SAAI, para abordar assuntos da reforma do reservatório enterrado da estação de tratamento de água e esgoto de Garça. Com a palavra o senhor Ulisses. Seja bem-vindo, Ulisses. Senhor presidente, boa noite. Demais componentes da mesa, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, boa noite. O intuito da minha presença hoje aqui é comentar sobre a questão da reforma do nosso principal reservatório de água tratada, ok? Nós vamos passar ali alguma coisa, quem que faz o comando para ir virando? Ok, algumas explicações do porquê que nós vamos fazer isso agora, a necessidade e a razão deste tempo ser agora, ok? Então, o que nós precisamos? O principal reservatório de água tratada que nós temos tem que parar hoje, tá? Ele já está desde a semana passada vazio e inoperante. Vamos explicar como é que isso está funcionando. Qual é a capacidade de reservação que nós temos hoje? Alguma coisa em torno de 10.050 metros cúbicos, 10 milhões de metros cúbicos. Num dia de calor, nós temos que tratar 13 milhões de litros de água por dia. Quer dizer, hoje nós não temos a capacidade, se der um problema, uma falta de energia na B2, um cano, uma adutora, seja lá o que for, nós não temos como sustentar a cidade por um dia sequer, tá? E desta feita, a coisa vai ficar um pouquinho mais apertada.
Vão sair de cena 4.800.000 litros de água, vão sobrar aqui 5.250.000, o que representa alguma coisa em 47,8% do volume que a gente vai ter de água disponível. Não que vá faltar água na fonte, o problema de repor essa água e disciplinar o consumo, tá ok? Essa é a maior preocupação que nós temos. O que é esse reservatório? Ele foi o primeiro a ser construído. Aquele elevado deixa de lado, tá? Ele é da década de 50, está perfeito, não tem problema nenhum. São 150.000 litros de água lá. Ele foi construído junto com a estação de tratamento de água com 4.800.000 litros. Ou seja, ele é o coração de todo o sistema de água, de distribuição de água tratada que nós temos hoje, tá ok? Toda a água passa por ele. Foi construído em 1961, junto com todo o equipamento que nós temos hoje, que chamamos de ETA, Estação de Tratamento de Água, e está localizado lá dentro da estação. É este retângulo vermelho aqui, que só para comparar com o tamanho aqui do ginásio de esportes que está logo ao lado. São 1.200 metros quadrados de área construída, tá? Dividido em 2 câmaras, e este é o aspecto que ele apresenta internamente. Por sorte, a construção foi extremamente bem feita. A questão estrutural dele não foi abalada, tá? Íntegro nessa parte de sustentação, o apoio sobre o solo, tá? A importância da reforma. Nós vamos diminuir a perda de água tratada, que, na melhor das hipóteses, nós consideramos como 15%. Os 4.800.000, 15%, nós estamos jogando fora hoje alguma coisa em torno de 720.000 litros de água por dia. Água tratada, tiramos lá do rio, da fonte, da represa, da mina, trazemos para a cidade, gastamos eletricidade, gastamos gente, gastamos o produto e estamos jogando fora. 720.000 litros de água por dia. Há hipóteses mais avançadas que falam de 20 até mais. Eu preferi usar essa um pouquinho mais otimista, tá? Recuperação dos pilares e vigas e lajes, o que a gente tem que fazer, e a nova impermeabilização, porque o reservatório tem que ser algo estanque, não deixar a água sair do jeito que isso está acontecendo. E qual é a situação que nós encontramos lá? É isso aqui, ó, a laje de cobertura, toda fissurada, e aqui as trincas que saem da laje vão indo pela parede. Essas manchas escuras aqui são os restos do que se usava na época como um impermeabilizante, que era algo derivado do asfalto, piche, qualquer coisa dessa forma. Então, durante esse tempo, foi se perdendo essa impermeabilização. Com alguma movimentação do terreno, formou-se essas fissuras, dá para perceber que ela vai até embaixo, e por sorte parou por aqui. Mas tem algumas que se enfia a mão e ela cabe tranquilo e onde sai a água. Essa aqui é no telhado, está bem na laje, está bem explícita por fora, nós tiramos até o peso de cima, que ela é forrada com pedregulho, tira-se esse peso excessivo para não comprometer mais a estrutura, e foi feito um serviço pelo lado externo de emergência para ver se travava essa situação. Aqui a fissura, tá? Às vezes pela condição de luz ou condição do próprio ambiente, a foto não sai uma coisa assim muito visível, mas essa é uma das fissuras que está entre aquela parede do meio que divide o reservatório em 2 seções. Nós temos 30 pilares que sustentam a laje. Desses 30, 3 pilares encontram-se em um grau ou outro rompidos. Por quê? Ação do tempo e principalmente do nosso amigo cloro.
que ele é um carinha que não tem muito acordo com ele, não. Cloro é jogo duro, mas é necessário. Existem hoje outras formas de se desinfectar a água, que a gente, no decorrer do tempo, pode chegar até elas, sem problema algum. Aqui é um outro pilar, que também já perdeu a capacidade de sustentação. E o que nós vamos fazer com relação... São 30 pilares. Esses que estão comprometidos vão ser completamente desmanchados, um a um, para não desestabilizar a laje de cobertura, e eles vão ser feitos com bases maiores. Esses aqui hoje têm uma seção quadrada de 20 por 20. Os novos vão ter uma seção quadrada de 40 por 40. Tá? E nos pilares que estão íntegros, eles vão ser limpos, vão sofrer um processo para poder receber outra armação de ferro e concreto, e também vão ficar na dimensão de 40 por 40. Vai ser tudo o mesmo padrão. Aqui é uma visão da laje de cobertura, algumas infiltrações, as trincas, etc. Compromete, mas não tão grandemente quanto se fosse aqui na parede onde ocorre o principal ponto de vazamento. O resto da impermeabilização, essas manchas aqui é onde saiu, tá? Uma visão geral. E, por sorte, a gente vê aqui, ó, na emenda entre a parede, o vertical e o fundo, nós temos uma situação íntegra. Isso mostra, pelos estudos que foram feitos, que não houve um recalque, um rebaixamento da estrutura como se suspeitava anteriormente. Baseado em que nós vamos fazer essa reforma? Foi contratada uma empresa especializada, através de uma licitação, fez um levantamento através de perfurações no concreto para saber como que está o perfil, como que está a ferragem, foi feito ultrassom, foi feita uma série de mecanismos para dizer qual é o caminho que nós temos que tomar, que a partir de hoje já está sendo providenciado. Só para informar, já faz uma semana que esse reservatório está vazio, e só estão trabalhando os auxiliares. A semana passou bem. É questão agora dos operadores se acostumarem, e até quarta-feira está instalado um medidor de nível, que é a distância, ele vai saber, está baixo, está alto, tem tantos mil litros, falta tanto, está enchendo, encheu, ele vai dar todo esse monitoramento. Passou bem a semana, de certa forma. Não sei se porque a gente já começou a dizer alguma coisa a respeito, ou se foi coincidência por baixar um pouquinho a temperatura, mas o fato é que passamos uma semana relativamente tranquila, ok? Por favor. Mais detalhes aqui das paredes, tudo estufado aqui, são os vestígios da impermeabilização. E a gente pode perceber que a junção entre a parede e a parte do piso está íntegra. Essa é a nossa grande sorte. Prazo da obra. São 120 dias, 4 meses, na pior das hipóteses. Nós estamos tudo trabalhando na pior das hipóteses. Então, nós começamos hoje, dia 6, devemos terminar no dia 6 de dezembro. Por sorte, antes de ter festividades de Natal, Ano Novo, que a cidade costuma ter mais gente sempre. Existe uma possibilidade de abreviar esse tempo, mas a gente não quer contar com ela, não. Gostaria que acontecesse, mas se acontecer vai ser melhor. Mas não vamos ficar falando, oh, nós vamos conseguir encurtar em 30 dias, em 15 dias, etc. Vamos deixar o barco andar, vamos ver como que essa carruagem vai se comportar, aí a gente vem monitorando, comunicando, conversando, ó, está em tal ponto, está chegando, tá, acabou, encerramos. Então aqui 120 dias, a previsão é para 6/8, que foi hoje, e 6/12, que seria o término, ok? O impacto no abastecimento de água. A diminuição da reservação da água tratada, nós podemos ter aí uma redução no volume ofertado. Repetindo, por enquanto, como ainda não sofremos muito na questão da captação,
Na quinta-feira começou a chover, na quarta-feira eu fui até a B1, o trabalho estava sendo normal, as bombas estavam trabalhando da mesma forma, o rio estava com a vazão seguindo para baixo, como manda a regra da outorga. Na B2 estava entrando, que hoje nós somos obrigados a ter o que a gente chama de calha partial, que faz a medida instantânea do volume de água que está passando por aquele determinado canal. Estava entrando por hora na B2, que está passando também por manutenção, depois de quase 70 anos ou mais, estava entrando 145 mil litros de água por hora. Então, na quarta-feira, nós estávamos tratando alguma coisa em torno de 400 mil litros de água por hora, já com o reservatório parado. Então, a princípio, não sabemos como vai se comportar o tempo, a princípio, problemas na captação, talvez a gente não tenha, mas se tiver, vai ser um agravante a mais. Tomara que não tenhamos, ok? O que nós precisamos? O prolongamento da vida útil do reservatório, que se de 1961 até hoje, do jeito que ele estava, ele aguentou o tranco, bem ou mal ele aguentou, e com essa tecnologia mais avançada em termos de impermeabilização, e hoje da própria lida com o concreto, que antes você falar emenda de concreto era um crime, que você não conseguia solucionar. Hoje emenda de concreto já é uma coisa mais tranquila de se enfrentar. E os materiais que a gente tem disponível em termos de impermeabilização, nós vamos ter uma vida útil bastante longa desse reservatório, que vai continuar sendo o coração do nosso sistema de abastecimento. Dicas de economia. Um exemplo, se fizer aqui 10 minutos de um banho para 5 minutos, a gente está economizando 80 litros de água por pessoa, por habitante. Isso equivale, esse aqui é um dado da nossa população oficial, vezes 80 litros, nós temos quase de economia a capacidade de um reservatório que está parado hoje, quase os 4.800. Nós temos lá 3 milhões e 500 mil litros, que equivaleria a mais ou menos 74% da capacidade do que nós paramos. Então, com uma pequena mudança de hábito, a gente, com quase toda a certeza, vai conseguir contornar o problema, ok? E com essa situação, nós podemos abastecer mais 13 mil pessoas. Por que 13 mil? Daria para abastecer muito mais. Só que ainda nós não conseguimos estancar as perdas que existem nas redes, que hoje a gente está arrebentando toda a cidade para daqui a pouco começar a fechar as redes antigas, que, como eu estava comentando agora há pouco, eu fiz uma pesquisa por época da defesa da tese na Unesp, do Sistema Público de Abastecimento de Água. Ali onde era o Delfino Alves, remonta a 1935, ele tinha 2 poços artesianos que produziam em torno de 7 mil litros de água por hora, e não era o suficiente para abastecer os fregueses dele. Com detalhe, naquela época já tinha hidrômetro. Ele abastecia, saindo do Delfino Alves, Rua Manuel Joaquim Fernandes, descendo por trás da Igreja Matriz, fechando no antigo mercado, atual Secretaria de Cultura, subindo a Padre Leite e voltando para eles lá. Então, nós herdamos sistemas de 1935, que estão aí funcionando até hoje, que é por isso que nós estamos quebrando a cidade. Nós temos que trocar isso aí, o amianto, o cano velho, etc. Tá? Então, essa é a principal situação dessa política de mudar a tubulação da cidade. E digo mais, é uma situação tão importante que nós, como administradores públicos, devemos continuar um projeto que já foi começado muito lá atrás. Como política pública para a água, isso tem que ser cumprido da melhor forma possível. Algumas dicas de economia aqui, aquelas que todo mundo conhece, coisa assim, bem tranquila. Como usar a máquina de lavar, a vassoura, pode seguir. Limpar prato, fechar a torneira, toda essa ladainha que todo mundo está acostumado a escutar. E desde 2014, principalmente,
com a crise hídrica que São Paulo, cidade, metrópole, quase parou, ainda nós não nos acostumamos a adaptar esses pequenos hábitos de mudança. Lembrando, 2014 nós passamos aqui numa situação razoavelmente normal na questão de água. Por quê? Nós tínhamos projetos que faziam reflorestamento de nascentes e de corpos hídricos. Hoje cessaram-se as fontes, os financiadores, isso tudo está parado. Mas tem lá coisa de 200 hectares de árvores plantadas, já efetivamente estabelecidas, que ajudam na melhoria da qualidade e da quantidade de água, certo? Pode seguir. Esse aqui, ó, limpar calçada, utilize vassoura. Qualquer instante que a gente sai na cidade, a gente vê alguém jogando água. Diga. Eu não só queria fazer, eu tinha algumas perguntas para fazer, porque termina em 20 minutos. O presidente da casa aqui falou que depois dos 20 não pode abrir para pergunta, né? Isso aqui eu estou acabando, é no instantinho. Então tá. É no instantinho. Pode seguir. Pode seguir. Aqui, ó, é o panfleto que está aqui para ser distribuído, está lá o Mauro, nosso presidente do conselho, é o que vai circular pela cidade, através dos nossos leituristas, do pessoal que faz as visitas pelo posto de saúde em casa, nas escolas, a SIG, Lions, Rotary, Maçonaria, entidades, enfim, todos os setores da sociedade vão estar envolvidos nessa distribuição e informação da situação. É esse o panfleto que vai estar rodando. A gente vai pedir para economizar água. Pode seguir. E aqui eu coloquei uma situação, até está em inglês, se procurar, nós vamos achar em chinês, em russo, em alemão, seja lá no que quiser. Em inglês a gente dá uma arranhada, no resto a gente não vai saber do que está dizendo. Esse problema não é nosso, tá? É problema planetário. Só para dar um exemplo, a questão da cidade do Cabo, África do Sul, 2 milhões de habitantes, 20 litros de água por dia per capita. 2 milhões de habitantes. Não sabem como é que se vai fazer isso aí para se resolver, tá? Então a gente não quer e não pode chegar num ponto desse, ok? Então isso aqui seria para lembrar que o problema não é só nosso. O problema nosso, nós podemos resolver. Existem vários instrumentos que nós temos preparados para fazer política pública a respeito da questão de água. Política pública. Nós precisamos disso. Como tratar tecnicamente e politicamente bem a água. Ok? Então, deixar como um alerta, virou 20, deixar como um alerta. Há a possibilidade de termos que fazer algum tipo de racionamento de água, dependendo do controle ou do consumo que a gente tiver. Então, fica bem claro, vamos passar retinho nessa situação? Gostaria, mas provavelmente a gente vai ter dias que vamos ter falta de água, num bairro, ou no outro, ou na cidade. Como encerrou o tempo, eu vou fazer o seguinte, vamos prorrogar por mais 10 minutos para que o Bacana possa fazer a pergunta que ele Estou à disposição. quiser, e mais alguns vereadores que estiverem. Mas assim, a gente não pode passar desses 10 minutos, tá bom? Vocês fazem a regra. Agradeço. Eu só obedeço. Vereador Bacana. Bom, boa noite, Ulisses. Como é sabido que a autarquia ela tem uma reserva lá em dinheiro, desde o meu primeiro mandato, em torno de 4 milhões, hoje quase 5 milhões, deve ser? Hoje está 10. 10 milhões? 10 milhões. Tá. Você mesmo relatou aí no seu pronunciamento que não tem feito manutenção durante décadas, né? Nesse caso específico... Não, deixa eu só concluir minha pergunta, tá? Que não tem feito manutenção, né?
nessa caixa aí, no lugar que é tão importante para o município, tá? E se você tem essa reserva em dinheiro lá, e se você pegar um artigo na lei, a autarquia, ela não pode obter lucro. Aí é que nós vamos chegar. Ela não pode obter lucro. Aí é que nós vamos chegar. Eu já fiz um estudo com relação a isso em outros mandatos, né? Porque eu estou aqui já faz algum tempo, né? Então eu tenho obrigação de saber, porque também já teve vários problemas, né? Com relação à falta de água. Teve uma vez no Natal, né? Que quebrou uma adutora. Então. Mas assim, essa equipe de manutenção que o SAAI tem, tá? Você como diretor, você deve trabalhar lá faz muito tempo, né? Hoje você é diretor lá, mas antes você tinha outra função lá, dentro da autarquia. Essa equipe de manutenção, ela não ficaria mais barato ela fazer a manutenção periodicamente do que deixar tantos anos assim e com uma reserva... Um detalhe... Só um minutinho, deixa eu só concluir, tá? Com a reserva de dinheiro que a autarquia tem, porque a autarquia não é banco, né? Lá o dinheiro tem que ser... tem que ser investido. Sim, com um detalhe. Tem que ser investido, porque se tem 10 milhões Se lá... você gastar o tempo da minha resposta, eu não vou poder te responder o que eu tenho que falar. Não, mas você falou 20 minutos, eu escutei, agora eu estou falando... Bom, a vantagem é de estar aqui, de falar para dar satisfação para os senhores vereadores. Então, se eu puder explicar, você não precisa nem terminar a pergunta. Pelo seguinte, nós tínhamos um único reservatório. Mas aí não tem jeito, aí está faltando com a educação, porque eu estou o senhor falou 20 minutos, eu estou fazendo uma pergunta, tá? A equipe de manutenção, ela não faz um trabalho periodicamente, não ficaria mais barato do que demorar tantos anos assim, décadas, para fazer esse trabalho? Já que você está numa legislatura há tanto tempo, o negócio é o seguinte, você bem sabe que era o único reservatório que nós tínhamos. A partir daí, em 2010, começou-se uma construção, 2008, uma construção de um reservatório de 2.400 litros, que ficou pronto 4 anos depois. Em sendo único, eu não tenho condição de parar. Como que eu vou esvaziar isso aí para consertar? Então, se você tiver um pouquinho de conhecimento do que é a autarquia chamado SAAI, fica claro a resposta. Eu tenho conhecimento e muito conhecimento. Tô vendo. Nas outras gestões passadas foi feito esse investimento. Tanto é que... Não foi, não. Não foi? Não. Uma caixa de água que foi construída lá, não foi na gestão passada? Não, peraí, não mistura alho com bugalho. Mas não mistura alho com bugalho. Uma caixa d'água. Eu estou aqui dizendo a respeito da principal caixa d'água que nós temos, de 4.800.000 litros, que foi construída em 1961, que até pouco tempo atrás era única. Como que eu vou parar essa caixa e reformar? Seja na minha gestão ou na gestão de quem tenha sido. Mas se tem um recurso lá dentro... Eu tenho recurso e o que está pagando essa reforma é o recurso próprio, R$500 mil. Então, mas se tem eu tenho um plano de investimento... Se tem um recurso de 10 milhões lá, hoje, de 10 milhões... Olha, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, mas não poderia ter... o que eu estou querendo dizer é, se essa equipe de manutenção fizesse a manutenção periodicamente, não ficaria mais barato? Você vai parar uma caixa que é única, ô bacana? Você vai parar uma caixa que é única? Mas foi construída outra. Calma, filho. Com 2.400.000, você não abastece a cidade. Em quanto tempo? Depois foi construída de 1.300. Agora nós temos mais 2 de 1 milhão para entrar em trabalho, com mais uma de 500 mil. Nós estamos dando uma folga para nós podermos trabalhar. Eu não posso parar uma caixa que está em uso. E o dinheiro que tem lá, tem uma lista de investimento hoje que cobre 2018 a 2023. Tá? O dinheiro que está hoje de sobra, entre aspas, no SAI, está indo nessa caixa d'água, vai nos pré-tratamentos das ETs que estão fora de controle, pré-tratamento mais 1.400.000, vai indo na perfuração de poço tubular profundo para ajudar o sistema de abastecimento, quase 6 milhões, vai indo no novo tratamento de esgoto de Jafa, que a CETESB já intimou e nós temos que fazer, já foi aberta a licitação, o pessoal está fazendo o levantamento para saber aonde vai ser, como vai ser e qual é a forma de se construir essa nova estação. Então, esse dinheiro já está todo empenhado em alguma obra que entre
2018, este ano, 2019, 2020, a hora que termina o nosso mandato, vai ser empregado. Sem reserva, nós não fazemos nada. Até janeiro, fevereiro de 2017, de tudo que se arrecadava para o SAI, sobrava R$30 mil por mês. Hoje está sobrando um pouco mais por causa da racionalização, desde a diminuição da perda até o controle de frota, que nós diminuímos o consumo exagerado de combustível. Isso tudo está sendo metodicamente feito. Com R$30 mil por mês, nós não compramos um motor que precisa para B2, que custa R$300 mil. Com relação à troca dessas redes de amianto, há uns 6 anos atrás, não sei se a vereadora Patrícia participou de uma reunião que teve até um leilão, né, para ajudar os voluntários do câncer naquela época, que veio uma equipe de Jaú. Né? Pela ordem, vereador. E só para concluir a pergunta, pode ser? Pode ser, é que os vereadores também gostariam de perguntar. Não, é só para concluir, eu estava perguntando, mas daí... Mas aí o tempo teria que ser proporcional, presidente. Sim. Para os outros vereadores também. Sim, vereador. Não, pode perguntar, pede mais 10 minutos. Pede mais 10 minutos, se o plenário ele concordar, o plenário é soberano, né? Aí pode. Não, só queria falar da rede de amianto, que está sendo trocada recentemente agora na cidade. Aliás, quando veio um diretor do Hospital de Jaú, ele já relatou que Garça, ela tinha um índice muito grande de câncer, e poderia ser por causa dessa rede de amianto que ela tem no centro da cidade. Não só no centro. Mas tudo bem, eu estou só explicando porque ele disse. Então, só para concluir. E essa rede está sendo trocada agora, né? Então, ele falou que proporcionalmente as pessoas de Garça, provavelmente por causa dessa rede que é bem antiga de amianto. Então, está sendo feita a troca agora. Correto. Mas o SAI já tinha conhecimento disso? Sim, há muito tempo. Tanto é que, se foi proibido, a gente tem que manter o que existe e nem peça mais acha para se consertar esse tipo de rede. Existe outro fator do amianto que a gente não presta atenção para ele. As antigas construções cujas caixas d'água eram de amianto e estão até hoje em funcionamento também. Ok? Então, não seria só a rede. Nós, quando pleiteamos esse recurso da troca de rede, por coincidência, a engenheira fiscal da FUNASA estava aqui quando nós abrimos um vazamento na Avenida Faustina, desculpe, nós achamos um pedaço de cano com a data 1965. Quer dizer, veio errado desde a década de 50, talvez, que o amianto foi moda para um monte de situações, por isso a gente tem que eliminar. Não tenha dúvida, não tem a menor dúvida. No centro tem amianto, na Prefeito Salviano tem amianto, na Manuel Joaquim Fernandes tem amianto, na Carlos Ferrari tem amianto. Então, é uma questão até de praticidade, além de saúde pública, nós mexermos nisso aí. Por favor, pergunta do vereador Marcão. Na verdade, o Ulisses já esclareceu, né? Colocar essa questão da Caixa Única de 4.800.000 litros, e até durante a gestão passada, o Ari, que era o superintendente, esteve na Câmara relatando exatamente isso. Eu vim aqui com ele. Exatamente, estava junto. Quando entrou o mergulhador lá. Exato, não havia condições de você reformar sem construir as outras 2 caixas antes, né? Exatamente. Então, é por isso essa observação. E acho que realmente os investimentos são nessa linha mesmo, né? Acho que está perfeito. E teve na caixa de 2.400 um fato curioso, que um administrador do SAI achou que, por haver uma placa de inauguração, ele não teria que acabar aquela caixa. Então, vou prorrogar por mais 10 minutos para que o Marcão possa fazer a pergunta, e o Rafael Fabretti também, que solicitou. Estou à disposição e vocês fazem a regra aqui. Antes de mais nada, agradeço a presença do diretor superintendente do SAI, Ulisses Rotino Pérez. Foi bastante explícito, né, aí nesse assunto delicado, que a gente tem que tomar cuidado realmente, temos que nos unir, porque Garça tem a fama de ter uma água muito boa, uma das melhores do estado,
Mas qualidade, no caso, não é sinônimo de quantidade. Exatamente, mas porque nós estamos numa nascente. Pois é. E a minha pergunta, bom, primeiro para elucidar, que é o seguinte, para tirar a dúvida de algumas pessoas, você está falando do antigo reservatório de 1961 e já se vão 57 anos. Ok. Né? Só que quem ouve assim, pensa, como diziam os antigos, né? A gente fala de supetão, pensa que esse reservatório é aquela caixa d'água. Exatamente. Famosa. Sim. Eu gostaria que você elucidasse isso daí. Eu disse num certo trecho, talvez não mais enfaticamente, mas que aquela caixa antiga com 450 mil litros, hoje ela funciona mais como uma regulagem de pressão. Ela está perfeita. Ela foi, há bom tempo atrás, ela vazava, foi totalmente impermeabilizada, hoje ela está perfeita, tanto nas condições de conter a água, quanto na condição estrutural. Mas é um patrimônio fantástico. Histórico da cidade, né? Isso aí remonta ao início da década de 50. O pessoal se localizar, pois não. Um pouco da geografia e do seu conhecimento. Esse reservatório aí o enterrado? É isso. Ele fica no fundo da estação de tratamento de água. Você saindo pela rua da UPA, ela faz uma curvinha. Então, ele vai estar na frente da rua da UPA, fazendo a curva e contornando entre a UPA e aqui o ginásio de esportes. É o fundo desse reservatório. Tá? E, para finalizar, só uma sugestão, porque me chamou a atenção dos colegas vereadores, tenho certeza disso, do público que está aqui, também de quem está nos acompanhando pelo YouTube, né? Que é o seguinte, chamou a atenção a data de 1935. 35. Né? A minha sugestão seria enfatizar numa campanha que existem aqui em Garça coisas tão antigas com relação a esse assunto, que são quase da idade da cidade. A cidade é de 29, né? E são mais de 80 anos, né? Então, se enfatizasse isso. Na verdade, Marcão, uma vez eu subi da B1 para a Cachoeira, a famosa estande do tiro de guerra, que o sargento levava todo mundo para sofrer lá. Existe o resquício da primeira captação de água feita pelo senhor Paulo Carvalho de Barros. É anterior a isso. Está lá um predinho que tem no cimento, alguém escreveu uma data lá, e no tijolo está lá, Paulo Carvalho de Barros. Ela daria na direção da rua Carlos Gomes, mas lá no fundo do Tembé. Então tem história pra caramba para a gente levantar nisso aí. E curiosidades também, né? Curiosidades, principalmente. Da minha parte, estou satisfeito, grato, presidente. Vereador Rafael Fabretti. Obrigado, presidente. Boa noite, Ulisses. O meu é coisa simples, é relacionado à nossa... gastarmos menos água, né? Então, vocês estão preparando alguma campanha fora essa panfletagem, escolas, com crianças? Porque... TV, rádio, jornal... a gente está tentando fechar o círculo maior possível. Entendi. Maior possível, atingir o maior público possível. Tanto hoje, por causa da chuva, não veio a Rede Globo. Ela viria mostrar algo positivo hoje, que não é o que a TV faz normalmente, né? Mas na data oportuna, talvez essa semana, a semana que vem, a Record já veio, já fez uma prévia com isso, e a gente vai aproveitar de tudo quanto for forma de mídia que tiver, e lógico, os vereadores fazem parte disso, contar com cada um na sua... conversei com o irmão Wagner de ir lá no Conselho dos Pastores, fazer uma reunião, conversei com o nosso funcionário lá para fazer com a Igreja Católica. Todas as denominações vão estar incluídas nessa conversa aí. Associação Comercial, etc. Interessante, eu disse sobre também nas escolas. Né? Sim, escola. As crianças hoje elas controlam mais do que... Quarta-feira, nós vamos ter na Secretaria de Educação a reunião com os diretores para depois ir para a escola. Obrigado, Ulisses, era só isso. A do seu dispor. Mais algum vereador?
Então, Ulisses, gostaria de... Só parabenizar, licença, só dizer da nossa confiança nesse trabalho que está sendo feito e, aproveitando a fala do Rafael, dizer que nas escolas as crianças com certeza farão o trabalho de formiguinha e vão controlar os pais, a família. Na escola é um trabalho fundamental. Com certeza, né? Com certeza. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores. Estou à disposição. Todos os nossos funcionários foram informados para que na linha de frente eles saibam dizer alguma coisa sobre isso. E alguma dúvida que tiver, nosso corpo de engenharia, empresa que vai estar aí fazendo o serviço, vai estar à disposição. Ok? Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Ulisses. Eu agradeço pela presença, foi muito esclarecedor. E parabéns pelo trabalho, viu? Que continue assim, que realmente tem dado bons frutos para o nosso município. Continuaremos a nossa sessão. Grande expediente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicações 82/2018, vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito denominar uma rua ou próprio público de Cleusa Maria de Oliveira. 83/2018, do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito encaminhar a esta casa projeto de lei, alterando a forma de indicação do diretor superintendente do IAPEM, Instituto Aposentados e Pensionista de Garça. Indicação 84/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja refeito o sinal de pare na confluência das ruas Tiradentes com José Augusto Escobar. Indicação 85/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja providenciado a programação uniforme dos sinaleiros existentes no município, visando que todos funcionem normalmente até as 23h59. Indicação 86/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam instalados em pontos estratégicos placas indicativas sobre a localização da APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça. Indicação 87/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam feitos estudos para implantação de um campo de futebol no local compreendido da confluência das ruas da Estação e João Correia Leite de Moraes, no bairro Labianópolis. Indicação 88/2018, do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja feito com urgência a poda de árvore na praça onde está localizada a Escola Maria Helena, na saída para Álvaro de Carvalho. Indicação 89/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja providenciado a instalação de alambrado em campo de futebol de areia existente no Jardim São Benedito. Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Requerimento 624/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para proceder à reforma da Embergar Café e se consta na remodelação do jardim. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 625/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o valor que o Fundo Social de Solidariedade arrecadou com o estacionamento de veículos na festa da Cerejeira, onde foi aplicado. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, próximo requerimento. Requerimento 626/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar o que foi decidido em relação à máquina de roçagem de mato, se vai proceder à compra ou aluguel da mesma ou se vai utilizar outro meio para a erradicação do mato. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 627/2018, da vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à reforma da Secretaria da ENCA, pois o teto está comprometido, o piso rachou e caiu a parte do forro. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 628/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a
Algum atleta com deficiência foi convidado pela CEGEL para representar o município de Garça na abertura dos Jogos Regionais 2018? B. Em caso positivo, encaminhar a lista dos atletas com deficiência convidados em caso negativo. Informar por qual motivo esses atletas não foram convidados. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 629/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tomar providências em relação à esquina da rua Padre Leite com Augusto Nascimento Castro, pois a valeta está muito baixa, pegando embaixo dos carros que trafegam pelo local. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 630/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à iluminação da Feira Livre, tendo em vista que, devido à escuridão, vários usuários de drogas têm frequentado o local, colocando em risco a população que por ali transitam à noite. Em discussão, o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 631/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao SAAI para que informe a possibilidade de providenciar um reservatório de água visando atender os bairros João Zapata, Monte Verde e Frei Aurélio, tendo em vista resolver as faltas constantes de água. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 632/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à implantação do prontuário eletrônico do município de Garça, visando, além de economizar papel, proporcionar maior agilidade e eficiência no atendimento dos pacientes. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 633/2018, vereador Rodrigo Thies, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um braço de luz de frente à rua Brasil, altura do numeral 106, do distrito de Jafa. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 634/2018, vereador Rodrigo Thies, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à poda da árvore de fronte à residência localizada no cruzamento da rua São Paulo com a rua Brasil, no distrito de Jafa, uma vez que os galhos têm atrapalhando a visibilidade. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 635/2018, vereador Rafael José Farabrete, solicitando ao prefeito informar qual a previsão do término das obras para proceder o asfaltamento e iluminação pública da viela Joaquim Freire. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 636/2018, vereador Rafael José Farabrete, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de instalar um banheiro químico no campo do Suíço, pois o local é frequentado por muitas pessoas. Em discussão, o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 637/2018, vereador Rafael José Farabrete, solicitando ao prefeito informar se existe a possibilidade de estender o bolsão de motos localizado de frente à agência central de despachos da Praça Ilmar Machado de Oliveira. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 638/2018, vereador Rafael José Farabrete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um novo parquinho e uma academia ao ar livre no campo de fronte à rua Delfino Alves, no Jardim Paulista, tendo em vista que o parquinho do local está em estado crítico. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 639/2018, vereador Paulo André Fané, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colaborar com o evento Capoeiração, que será realizado nos dias 21 e 22 de nove de 2018, fornecendo alimentação, cozinheiras e alojamento para 40 pessoas, da mesma forma como foi realizado em 2016. Em discussão, o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, rapidamente, apenas para trazer aqui, né, um pedido do professor de capoeira aqui da nossa cidade, o Adilson, acho que todos conhecem. Ele desenvolve esse trabalho de capoeira aqui no nosso município, e de 2 em 2 anos há um evento em que vem vários capoeiristas de vários lugares do Brasil, e esse evento acontecerá agora. A última vez que aconteceu em Garça foi em 2016, aí sempre pula um ano, né, 2017 não teve, e agora em 2018 novamente haverá. Então vem bastante gente para a cidade, movimenta bastante, e ele então nos procurou solicitando um apoio da administração municipal, da prefeitura, para que o evento ocorra. Então, eu estou fazendo esse requerimento, solicitando o apoio do Poder Executivo para ver a possibilidade da prefeitura fornecer aí, alimentação e, enfim, e mais algum suporte para que esse evento possa acontecer no município. Então, vamos aguardar a resposta aí. Conto com o apoio do senhor prefeito municipal. Obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 640/2018 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar por qual motivo o projeto de capoeira não tem sido realizado e se há possibilidade de iniciá-lo no segundo semestre de 2018. Em discussão, o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 641/2018 da vereadora Janete Conês, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de apresentar um projeto de lei visando oferecer descontos progressivos na conta de água às famílias de baixa renda e até mesmo de até meio salário mínimo por pessoa, as pessoas com câncer e as que fazem hemodiálise. Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 642/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar sobre o atendimento de fonoaudiologia ou fonoaudióloga e de terapeuta ocupacional com especialidade em autismo em nosso município. Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 643/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade e a previsão de instalar um parquinho no Jardim Centenário. Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 644/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há em nossa rede de saúde soro anti-escorpiônico. Em caso negativo, informar por qual motivo. Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 645/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a aplicação da vacina BOG, indicado para a prevenção da tuberculose em nosso município. BUG, né, você? Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 646/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se as atividades funcionais desenvolvidas pelas merendeiras do município se enquadram com atividades insalubres, encaminhando-se cópia do respectivo laudo de medicina do trabalho. Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 647/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar o que a municipalidade garcense pretende implantar na rede pública de saúde, visando o atendimento e a ausência de profissionais capazes de se comunicarem, acabam impossibilitados mesmo de se consultarem ou agendar consultas e procedimentos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Convido o vereador Reginaldo Ponente a assumir a mesa. Está escuro aqui. Com a palavra, vereador Pedro Santos. Boa noite a todos. Eu fui procurado há um tempo atrás pela Thalita. A Thalita, ela tem um irmão que é deficiente auditivo, e então ela trabalha muito com o pessoal dessa classe, né? Até marquei uma reunião junto com ela, com a secretária de saúde, a Nathalie. E qual que é a situação?
A Thalita, ela tem o conhecimento de uma moça daqui de Garça, que ela está grávida. E ela tem que fazer o pré-natal. Mas o que acontece? Quando ela vai fazer o pré-natal no posto, ou vai lá fazer algum tipo de atendimento, essa moça que é surda-muda, ela tem dificuldade de conversar com o médico, com a enfermeira e tudo mais. Então, eu fui conversar com a Nathalie no intuito de fazer o seguinte, de criar um posto de atendimento unitário, um polo, onde tenha uma enfermeira ou um médico que consiga se comunicar através de Libras, para que todas as pessoas com essa deficiência no nosso município fossem atendidas apenas lá. Eu falei para a Nathalie, eu sei que é difícil colocar esse tipo de atendimento em todos os postos, e nem tem demanda para tudo isso. Porém, se ela criar um atendimento especializado em uma só, seria um grande ganho, que para a gente não é tão assim, mas pelo que eu senti, pelo pouco que eu conheci, o trabalho que eles fazem e a dificuldade que eles têm de se comunicar, para essas pessoas será um grande ganho. A Nathalie ficou de estudar, ficou de dar um retorno, e eu torço para que dê certo, porque realmente, pelo que a pessoa me falou, né, é muito difícil chegar num posto de saúde com dor, tentar dizer o que está sentindo e não conseguir, né? Por mais que esteja dentro do posto de saúde, você não consegue dizer o que você está sentindo. Você até disse, só que os médicos, as enfermeiras não entendem. Então eu peço de coração que a Nathalie dê esse passo a mais para o nosso município, porque todo mundo tem a ganhar, e principalmente essas pessoas. Eu agradeço, muito obrigado. Retorno a direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Próximo requerimento. 648/2018, a vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se realmente está tendo problemas no muro da unidade de saúde de Vila Araceli. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 649/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Secretaria de Saúde, Nathalie Gaiato Cruz e equipe, além dos responsáveis pela UPA, Unidade de Saúde e Hospital São Lucas, pelo brilhante trabalho desenvolvido para a obtenção da premiação estadual Sim e Sinasc. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 650/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplauso à professora Gisele Bernardo de Lima, responsável técnica pela equipe de futsal feminino, bem como as atletas que compuseram o vitorioso elenco pela brilhante campanha na 62ª edição dos Jogos Regionais de Marília e pela conquista da medalha de prata. Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 651/2018, do vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplauso à secretária da Juventude, Esporte e Lazer, através de seu titular, professor Cássio Luiz Acompé, pela estrutura que foi posta à disposição das equipes competidoras na realização da 62ª edição dos Jogos Regionais de Marília, que terminou com a conquista de 2 medalhas de prata para a Sentinela do Planalto. Em discussão, o requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. 652/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao procurador da Câmara Municipal de Garça e o procurador-geral do município para que seja providenciado parecer jurídico por ambos sobre a legalidade do provimento do cargo de diretor superintendente do IAPEM pelo senhor Luiz Roberto Lopes de Souza, tendo em vista a rejeição das contas do IAPEM no exercício financeiro de 2011. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra. Com a palavra, vereador Marcão do Basquete. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha aqui nas novas dependências, né? Pelo menos momentaneamente, de nossa Casa de Leis, né? Aqui no Centro Esportivo e Social. E também o pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube. É o seguinte, todos são testemunhas da preocupação que eu tenho, por ser funcionário público municipal, com a situação do nosso Instituto
de aposentadoria e pensão. E sempre houve a defesa por parte do diretor superintendente, aquele que está no cargo desde o século passado, de que estava as contas de 2010 e 2011 ainda na fase de recursos. O tempo verbal é correto. Estava, não está mais. Estou aqui com um documento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, documento gerado no dia 19 de junho de 2018, às 11 horas 3 minutos e 37 segundos. Aqui tem o nome do diretor superintendente, o CPF dele, processo do Tribunal de Contas 479/026/11, trânsito em julgado, 10/6/2014, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça, exercício 2011. Então agora não tem mais o que se apegar. Trânsito em julgado. Ele conseguiu ter as contas reprovadas. Não tem mais como recorrer. É mais fácil o Brasil voltar a campo na Rússia e jogar com a Bélgica de novo, do que esse diretor superintendente que infelicita o IAPEM desde o milênio passado, ter as contas aprovadas de 2011. E, calma, não vou falar do Palmeiras, não tem Mundial não. É o seguinte, voltando a falar do assunto aqui, muita coisa vai aparecer, muita coisa está aparecendo. Eu, inclusive, vou fazer uma solicitação ao ilustríssimo prefeito municipal para que envie alguns documentos aqui para casa, para que todos tenham acesso sobre as contas do IAPEM. Tem coisa, supostamente, que todo mundo vai ficar de cabelo em pé, só não meu amigo Rodrigo Gutierrez, né? Mas vou falar, viu? Tem cada coisa, pode ter certeza. Não vou adiantar nada, até porque não é assunto assim que eu esteja totalmente apropriado, né? Mas estou investindo tempo para me apropriar, e depois eu faço questão de que o senhor prefeito municipal envie os documentos sobre o IAPEM aqui para casa, para que todos os vereadores possam ter acesso a isso daí. Então eu só usei aqui para falar que as contas de 2011, trânsito em julgado. Chega, acabou. E por isso que eu fiz esse requerimento. Estou perguntando tecnicamente ao procurador jurídico aqui da casa, ao procurador-geral do município, que, se mesmo com as contas rejeitadas, trânsito em julgado, 10/6/2014, trânsito em julgado, volto a repetir, se mesmo com as contas rejeitadas, olha o perigo que o IAPEM e os servidores municipais estão passando. Por quê? Porque uma pessoa que tem as contas rejeitadas tomando conta aí de milhões, não pode. Por isso que eu estou perguntando que agora falo até com gosto, trânsito em julgado, se esse cidadão que desde o milênio passado está à frente do IAPEM, se ele tem condições
de continuar, pela lei, tendo as contas rejeitadas. Trânsito em julgado. Era só isso, por enquanto. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Paulo André. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, acho que o assunto do IAPEM ele é sempre recorrente aqui nessa Casa de Leis, e deve ser mesmo, porque trata-se da aposentadoria dos servidores públicos, né? A aposentadoria dos servidores públicos do nosso município dependem de um instituto bem administrado, e eu gostaria então de fazer algumas observações a respeito desse fato, que eu acho que cabem a vários momentos. As contas que o vereador que me antecedeu apresentou aqui, o trânsito julgado, se referem a 2011. E em 2011, há uma informação bastante importante que eu acho que tem que vir a público, embora já faça aí 7, quase 8 anos, que levou à reprovação dessa conta. Se algum vereador tiver curiosidade posteriormente de estudar a sentença, perceberá que naquele ano de 2011, a prefeitura, então sob gestão do ex-prefeito Cornélio, simplesmente parou de recolher a cota patronal. 2011. E eu estou trazendo esse assunto à tona por quê? Porque o Tribunal de Contas reprovou a conta do superintendente do IAPEM, mas não reprovou as contas do prefeito. E quem é vereador aqui há mais tempo, no caso a vereadora Patrícia e o vereador Bacana, vão se lembrar que em 2015 ou 2014, nós votamos as contas do ex-prefeito Cornélio referente a 2011. E eu faço até referência aqui a 2 vereadores que comentaram esse fato. O vereador Juninho Cristóforo e o vereador Lineu. Os 2 votaram pela reprovação das contas do prefeito naquela ocasião, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas, fazendo essa alegação. Como pode o Tribunal de Contas reprovar a conta do Instituto, pelo fato de não ter tido recolhimento, e aprovar as contas do prefeito, que foi quem não fez o aporte? Então isso foi questionado naquela ocasião. E eu acabei acompanhando o parecer do Tribunal de Contas por uma questão de coerência. Eu tenho isso comigo, acho que nós devemos ter uma coerência em relação a esses fatos. Se o Tribunal de Contas aprovou, eu entendi que eu também deveria votar favorável. Seguir o parecer do Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar ao Poder Legislativo. E assim eu fiz. Porém, agora, eu não posso deixar também de lembrar aqueles 2 vereadores que lá atrás tiveram essa postura de rejeitar aquelas contas da Prefeitura referentes a 2011, que eu acho que tem total sentido, total fundamento. Porque simplesmente a Prefeitura não recolheu, o Instituto, o diretor superintendente do Instituto foi penalizado e o prefeito, à época, não. Então, as respostas que o vereador Marcão está solicitando, eu também quero aguardar, são pareceres do jurídico da nossa casa, acho que são válidas, extremamente importantes, mas acho que valia subir essa tribuna e relembrar o passado, relembrar o que aconteceu de fato. Uma administração que não honrou com o Instituto. Fez isso em 2011 e repetiu em 2012. Permito a parte, vereadora, por favor. Pelo que eu sei, as contas do município é uma coisa e do IAPEM é outra coisa, não é? Exatamente. Por isso, as duas são avaliadas. Agora, eu fiquei surpreso, justamente porque nessas contas de 2011, do Instituto, isso consta lá, foi a perda do CRP,
pelo Instituto, é uma sentença mais extensa, né? Mas o principal fator é a perda do CRP. E por que se perdeu o CRP? Se perdeu o CRP porque não havia contribuições previdenciárias pela Prefeitura. A Prefeitura simplesmente parou de pagar. O vereador Marcão se lembra desse fato. Isso foi amplamente divulgado. Eu não era nem vereador na época, cansei de fazer postagem em rede social, apontando que o prefeito, naquela ocasião, não estava honrando seus compromissos diante do Instituto. Vou além. Na época, inclusive, foi quando ele introduziu o Vale Alimentação dos servidores. Então, começou a pagar o Vale Alimentação dos servidores e parou de pagar a contribuição previdenciária. Então, na época, a gente comentava, politicagem pura. Politicagem pura. Eu acho que é importante a gente trazer, sim, esses assuntos à tona. Trazer esses assuntos, porque parece que fica no passado e cai no esquecimento. Mas não pode cair no esquecimento. A gente tem que lembrar, de fato, o que aconteceu. Porque isso aconteceu em 2011, aí chegou em dezembro. Ele apresentou um parcelamento, já em 2012 não pagou o parcelamento, depois em 2012 o Tribunal de Contas foi lá e rejeitou a conta do prefeito. Fez corretamente. Mas em 2011, a conta do prefeito foi aprovada e a conta do Instituto foi rejeitada. Então, acho que cabe apenas esse adendo. É importante de fazer essa constatação. E um outro ponto referente ao IAPEM, aproveitando que o requerimento me dá essa abertura, diz respeito a uma indicação até do vereador Marcão, para que seja revista a forma de nomeação do diretor superintendente do Instituto. E eu quero dizer aqui, claramente, que eu sou contrário a qualquer alteração que coloque nas mãos do prefeito, o poder total de nomear o diretor superintendente do IAPEM. Eu sou contra, porque nós podemos ter prefeitos responsáveis, mas podemos ter prefeitos irresponsáveis à frente do município. E o IAPEM é um patrimônio do servidor público. E se não for o servidor público, se o servidor público não tiver voz, como tem hoje no atual contexto, a gente corre o risco de acontecer com o nosso instituto aqui, o mesmo que aconteceu, por exemplo, na cidade de Marília, que hoje não tem R$1 em caixa. Certo? Diferente de Garça, que nós temos hoje mais de 120 milhões, situação do nosso IAPEM é totalmente, sem dúvida alguma, das melhores do Estado, sem dúvida nenhuma, diferente do que acontece em cidades próximas a nós, como, por exemplo, a cidade de Marília, e eu dou a parte para o vereador Marcão. Bom, eu agradeço a parte, vereador. Essa indicação tem assim como principal causa o atual estado aí do presidente, do diretor superintendente, mas assim, Vossa Excelência sabe que hoje, sem citarmos nomes, não mudaria aquela questão sobre quem seria, não é ninguém de fora, porque parece que tem que ter não sei se titulação, Vossa Excelência pode até me corrigir, tem que ter uma certificação. Uma certificação, isso. E somente 3 integrantes do Conselho têm. Então, eu não expandiria para fora, não. A minha ideia é ficar ali, junto com o servidor mesmo. É que hoje eu acho que, sabe, não funcionou. E para terminar, eu acredito que é um assunto que a gente deveria pensar, mas não deveria expandir. Por exemplo, eu tenho uma ideia que o Sindicato dos Servidores Municipais tinha que ter um assento no Conselho, e hoje não tem. É uma ideia minha, tá? Uma opinião minha, né? Então, nada de abrir. Tem que ficar ali mesmo, junto aos funcionários. Eu só penso que há de se tomar cuidado para não colocar todo o poder na mão do prefeito. Não sei qual é a intenção do vereador, né, ao fazer essa indicação, mas entendo que deve ser uma decisão colegiada ali, onde os interessados tenham voz e não simplesmente o prefeito, porque é realmente uma responsabilidade enorme o Instituto, a administração desse Instituto, e nós podemos, como eu disse, ter prefeitos responsáveis, né, prefeitos
conscientes, mas podemos também ter prefeitos que podem, em um mandato, detonar com a estrutura do nosso IAPEM. E é isso que eu acho que nós devemos defender aqui à frente da Câmara Municipal. Obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Próximo requerimento. Requerimento 653/2018, vereador Marcão Basquete, solicitando ao presidente do Conselho de Administração do IAPEM, Meri Amorim Blumer, informações sobre a rejeição das contas do IAPEM, Instituto dos Aposentados e Pensionistas de Garça, no exercício financeiro de 2011. Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação global dos requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão dos senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra. Com a palavra, vereador Bacana. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet, sessão aqui no centro esportivo, né? Tem boas recordações aqui, né? Marcão também, acho que deve ter, né, Marcão? Grandes épocas aqui. Hoje, nessa reforma, queria aproveitar para registrar, né, que ficou muito bom as instalações aqui. Bom, eu nem uso a palavra, mas como não tive o tempo hábil para concluir minha pergunta ao diretor superintendente do SAAI aqui, na verdade eu só estava fazendo uma observação, nem era uma pergunta, tá? Porque o SAAI é uma autarquia, ela não pode obter lucro, tá? Isso é uma lei que existe, mas porém ela existe uma reserva hoje de 10 milhões. Só queria lembrar que o SAAI ele recebeu na gestão passada 10 milhões de reais do FUNASA, onde está fazendo todas essas obras na cidade, né? Que são a troca de rede, fez uma caixa ali também, então são recursos de fundo perdido, tá? E que veio, né, nessa ocasião, e hoje está acontecendo essa manutenção nas redes aqui do nosso município. Lembrando que essa rede velha aqui é de amianto, tá? E amianto é um produto cancerígeno. E elas existem aqui na cidade como desde o fundamento do município. E isso pode também ter aumentado, né? Isso foi dito numa palestra que estive com um diretor lá do Hospital Amaral Carvalho, que esteve na Câmara na gestão passada e até comentou esse fato. E hoje está tendo essa manutenção na cidade, em boa hora, né? Que eu acho que é interessante isso. Com relação ao que foi dito aqui, que eu tinha obrigação de saber, não, eu não tenho obrigação de saber nada que acontece, até mesmo porque eu não sou funcionário do SAAI e não ganho, né, para estar fazendo isso. Quem ganha é que tem que saber, né, o que tem que fazer e o que não tem. A gente simplesmente cumpre a função aqui, é que quando uma pessoa vem aqui para esclarecer algum fato, a nossa obrigação é fazer perguntas, né, e tirar dúvidas. E é isso que é a função do vereador e essa é a minha função. Então, quando a pessoa usa a tribuna para esclarecer algum fato e falar de algum setor da prefeitura, é óbvio que a gente tem dúvida. Algumas coisas a gente sabe, mas nem tudo. Uma observação que eu faço aqui, eu acho que é interessante para a população, é que 57 anos, quase 6 décadas, né, demoraram para fazer o conserto da Caixa. Então, quase 6 décadas. Então, é muito tempo, né? Acho que, né, 60 anos. Por isso que eu perguntei se não tem uma equipe que faz a manutenção periodicamente, porque talvez isso o custo seria mais barato. Aí, não, só tem uma caixa. Tudo bem, só tem uma caixa, então não dá, é óbvio que não dá, né? Como é que nós vamos vaziar a caixa? É óbvio. Mas se 50 anos, cada gestão assentasse uma parede, deveria ter umas 10 caixas já, né? Eu cito alguns exemplos, porque eu acho que falta iniciativa, tá? Essa é uma observação que eu faço. Nem é uma crítica, mas que seja uma crítica construtiva. Eu cito o exemplo da Festa da Cerejeira. Tem 32 anos de festa. Se cada gestão fizesse um banheiro, nós teríamos 32 banheiros, né? Então, seria já um conforto para a própria população. Então, assim, eu só faço
nem é uma crítica, desmerecendo o setor, mas uma crítica construtiva, para que as pessoas possam ter essas iniciativas, entendeu? O que eu acho é que em tanto tempo que existe uma autarquia, que passaram pessoas competentes por lá e realmente não teve essa iniciativa de fazer esse trabalho de reformas. Agora, a água é um bem precioso, é óbvio, né, que nós temos que cuidar bem das nascentes, cuidar bem de onde a gente capta a água, porque sem água, né, nenhum ser vive. Então, a importância é muito grande. Esse trabalho de conscientização é interessante, é ótimo. Eu acho que tem que levar nas escolas, né, ensinar o jovem já a aprender que a água é a fonte da vida e que temos que preservá-la e que temos que economizar. Isso é óbvio. Acho que essa campanha ela tem que ser anualmente, principalmente nas escolas, né, educando as crianças para que eles possam realmente valorizar mais esse bem importantíssimo na vida. Então, era só uma observação que eu queria fazer, tá, com relação a isso. 5 décadas, né, e chegar num ponto em que precisa ser feito urgente. É importante, mas se tivesse feito no passado... Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa. Com a palavra, o vereador Pedro Santos. Boa noite a todos. Serei bem breve. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, né, dar as boas-vindas, né, tanto aos vereadores como às pessoas que estão presentes, que sempre acompanham. Infelizmente, é sempre os mesmos rostos, né, mas que se não fossem vocês, né, então sejam bem-vindos a todos. Gostaria de agradecer aqui a paciência e pedir um pouco de paciência, porque nós poderemos ter problemas nesse prédio, né, a mudança. Agradeço ao Fabiano pelo som. Eu sei que até acertar ali a altura dos vereadores é complicado. Queria agradecer aqui pessoalmente a Deise, pois a Deise, desde o início, quando nós conversamos, eu falei que eu estava com um problema muito grande, porque a empresa já havia ganhado para fazer reforma lá do outro prédio, e a gente não sabia onde ter. Aí a Deise deu uma força em relação... Quem deu a ideia até para falar assim, vamos fazer lá, foi o Miltinho palmeirense. Miltinho, agradeço, muito obrigado. Aí peguei a Deise, e a Deise foi e falou com o prefeito. Eu agradeço muito ao prefeito João Carlos, porque além de fazer a cessão do prédio, o prefeito João Carlos foi muito parceiro na mudança do prédio. Pois além de fazer a cessão aqui do centro esportivo, para que nós possamos fazer as nossas sessões até a reforma, ele deu o aval para que o Nardo e o secretário de obras fizessem todas as manutenções aqui que fossem necessárias. Então eu agradeço ao Nardo, veio, fez a limpeza. O Nardo, se nós fôssemos contratar, fizemos orçamento, um caminhão para fazer a mudança, ia ficar quase R$2.000. Eu fui lá e conversei com o Nardo, falei assim, Nardo, vamos economizar, vamos pegar. O Nardo colocou os funcionários dele, a gente pegou o caminhão, veio aqui, fez. O pessoal do Obras, que fez a manutenção do teto, fez a manutenção do banheiro, trocou até a janela de lugar para que nós possamos atender aqui. Banheiro, escada. Então eu agradeço muito ao secretário Paulo. E não só o poder público. Tivemos ajuda também de empresas privadas. Por exemplo, o Meri fez a placa gratuitamente para colocar aqui da Câmara Municipal. Agradeço a Life, que fez a mudança gratuitamente. A Celemar, a Alarminet, que fez as instalações de telefone, de alarme, as câmeras. Então, muitas pessoas ajudaram para que nós possamos trabalhar aqui nesse período ao qual está fazendo a reforma lá. Então, fica aqui o meu agradecimento, peço a paciência. Já deu para perceber hoje aqui que ficou um pouco escuro. Eu até conversei já com o Fabiano. A gente tentar melhorar um pouco aqui a iluminação, né? Acho que fica legal para todos os vereadores. E a gente vai tentando deixar um pouco mais confortável até o final. Gostaria de colocar o seguinte, porque muitas vezes, algumas pessoas me perguntaram por que a mesa diretora não ficou em cima do palco ali.
eu gostaria de colocar o seguinte, eu, pelo menos, eu vejo a mesa diretora, os vereadores, o vice-prefeito, o vice-presidente Reginaldo, como os vereadores aqui compõem a mesa, pelo menos no meu ponto de vista, é igual. Nós somos vereadores, nós somos iguais, né? Eu não me sentiria bem se eu colocasse a mesa diretora em cima do palco e olhasse para os demais vereadores de cima para baixo. Eu acho que nós estamos aqui para debater de igual para igual, então nada mais justo que nós... Até apertou um pouco aqui, né? A gente teve que colocar de 3, mas eu preferi que ficássemos perto e todo mundo junto, na mesma altura, de igual para igual, porque aqui não tem nenhum vereador melhor que ninguém, todos os vereadores são iguais. E nada mais justo do que nós trabalharmos lado a lado, né, nesse retorno, para que o nosso município venha ganhar, né, para que a população em si tenha um bom retorno da nossa Casa Legislativa. Então agradeço a todos mais uma vez, agradeço ao prefeito João Carlos pelo apoio, por ter cedido esse espaço e por ter cedido os funcionários e a mão de obra das secretarias no apoio. Muito obrigado, prefeito João Carlos. Deus abençoe. Boa noite. Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção dos trabalhos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Novo tempo de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo restante aí no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.